Olá! Começa agora o videochat sobre o PL 2431 de 2011, que proíbe a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de impedir a produção e a comercialização dos inibidores de apetite, sibutramina, anfepramona, fremproporex e mazidol. A venda deles, com exceção da sibutramina, está proibida desde setembro de 2011. A Anvisa alega que os remédios podem trazer riscos cardiovasculares, cardiopulmonares, além de danos ao sistema nervoso central. O autor da proposta, deputado Philippe Bournier, do PSD do Rio de Janeiro, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Nutrologia defendem a liberação, porque obesos que dependem dessas substâncias estão ficando sem tratamento. Para debater o problema com vocês, nós recebemos aqui o relator do projeto, o deputado Paulo César, do PSD do Rio de Janeiro. Não deixe de participar, envie a sua pergunta pelo link do portal Câmara Notícias. Olá, deputado Dr. Paulo César, muito obrigada pela sua participação aqui no videochat. Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite e um olá a todos os internautas aí do Brasil e do exterior. Deputado, a gente vai começar com uma primeira pergunta, antes de já começar com o chat, a gente já tem várias perguntas aqui, que é sobre o relatório, para o senhor dar uma posição mais ou menos para os internautas. O senhor chegou a fazer um parecer favorável, né, em novembro, outubro, novembro, e pediu para rever o seu parecer. Em que pé que está isso? Isso, a gente deu um parecer favorável, vou ser bastante sucinto, para que os internautas possam curtir o máximo possível esse chat. Então vamos dar a resposta também bem curta, para que a gente possa atender o máximo aí de internautas que estão participando com a gente. Então, a princípio, eu tinha liberado para a Comissão de Seguridade Social um parecer favorável ao projeto do Philippe Bournier, né, para que a Anvisa voltasse à liberação da produção dos medicamentos e comercialização. Mas, ouvindo diversos segmentos, né, da sociedade, achei por bem, como um relatório, é um assunto importantíssimo, é uma matéria de relevância muito grande, eu achei por bem que eu tirasse da comissão, voltasse para minhas mãos o relatório, para que eu pudesse ouvir mais uma vez a sociedade brasileira, para aí sim nós estarmos liberando o nosso relatório. Só esclarecendo os internautas, o senhor é médico, né? Para que eles saibam aí que o senhor entende do tema. Nós vamos começar, deputado, com o internauta Beth. Qual a alternativa de tratamento a esses medicamentos? A internauta Beth diz que está representando todos os obesos que estão sofrendo sem medicação. Bem, esses inibidores do apetite, né, têm a importância justamente pelo fato das pessoas com sobrepeso que passam a ter doenças paralelas à obesidade, né? Principalmente a hipertensão arterial, que é a pressão alta, o diabetes e diversas outras doenças cardiovasculares, que realmente traz um transtorno e diminui a qualidade de vida das pessoas que são obesos e que passam, com certeza, a ter esse problema, essas doenças. Você vê que, por exemplo, um jovem hoje, já está comprovado que um jovem que chegue aos 15, 16 anos com sobrepeso, estejam obesos, entre os 35 a 40 anos, não tem para onde correr, eles estarão ou com pressão alta ou com diabetes. E o senhor acha que a saída, então, porque uma outra internauta, Fran, que fala que está assistindo aqui, com lágrimas nos olhos, esperando uma solução, né? O senhor acha que a solução está no uso de medicamentos como esse? Olha, não é só os medicamentos, né? Por exemplo, a gente ficou o ano de 2012 inteiro sem esses medicamentos. Isso também foi um fato que chamou minha atenção para que eu pudesse estar vendo como é que a sociedade se comportou? O que os obesos fizeram no país a partir do momento que não tiveram esses inibidores de apetite? Recorreram a quê? Tiveram sucesso? Né? Qual foi as consequências, qual foi os males que essas pessoas obesas tiveram no decorrer de 2012? O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem a dizer sobre a não produção dos medicamentos? O que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem a dizer sobre a não produção dos medicamentos? Então, tudo isso aí é que fez com que a gente tirasse o relatório para a gente apresentar outro parecer, ou favorável ou não, mas nós vamos apresentar
o nosso relatório. Agora, as formas alternativas, mesmo que os medicamentos sejam liberados, que os inibidores de apetite voltem a ser produzidos e utilizados, as pessoas que estão com sobrepeso, quer dizer, os obesos, os gordinhos, né, têm que procurar outras alternativas, porque só o medicamento não é capaz. As pessoas têm que fazer exercícios físicos, as pessoas têm que fazer caminhada, têm que frequentar a academia, têm que frequentar uma nutricionista, porque tem que ver a dieta. Não é só inibidor de apetite, que a pessoa não vai poder viver, inibiu o apetite, ficou sem fome, e não vai se alimentar, não vai comer nada. Então, tem que ser um tratamento conjunto, uma equipe multidisciplinar para que a pessoa, além de usar o inibidor de apetite, ele possa ser acompanhado pelo endocrinologista, pela nutricionista, por um professor, né, de educação física. Deputado, você estava falando sobre dados, né, observar os dados depois da proibição. A Associação Brasileira de Nutrologia diz que 3 meses após a proibição de venda dos medicamentos, a incidência de obesos subiu de 2,4% para 4%. Isso já seria um indício de um dano causado pela restrição da venda desses medicamentos, né, como o senhor falou. Perfeito. E no ano de 2011, por exemplo, em setembro foi proibido. No decorrer do ano, de março até setembro, nós fizemos aqui na casa uma discussão ampla. Nós trouxemos aqui cardiologistas, nutrólogos, nutricionistas, endocrinologistas. Então, tivemos várias audiências públicas, né, numa forma de convencer a Anvisa que o anseio da população e das sociedades médicas é que o medicamento continuasse a ser produzido. Mas a Anvisa não entendeu assim, em setembro de 2011, proibiu a produção. Deputado, a Anvisa diz que fez vários estudos, se baseou em vários estudos para produzir até uma nota técnica sobre isso. Mas a gente tem aqui uma internauta, Luciana, que diz que a Anvisa alega não ter estudos sobre inibidores. Então, assim, qual é a verdade? Só que ela diz que foi feito o estudo em 2009 e que teria sido ignorado pela Anvisa, mas a Anvisa diz que se baseou, sim, em vários estudos. Não, com certeza, a Anvisa, em todas as audiências que foram realizadas aqui na Câmara, a Anvisa sempre se fez presente, o representante do Ministério da Saúde sempre se fez presente, porque se há de convir que uma agência de vigilância sanitária, uma agência nacional de vigilância sanitária, não vai proibir também a produção de medicamento baseado no nada, né? Tem que se basear em dados, em pesquisa, em avaliações. Certo. A internauta Fran, deputado, pergunta qual a perspectiva de voltar, assim, que na verdade ela está querendo antecipar o seu parecer, assim, a perspectiva de voltar à venda desses medicamentos. Olha, nós vamos estar aí liberando o mais rápido possível o nosso relatório, até pelo fato que eu sou cirurgião e cirurgião tem que ser vapt-vupt, cirurgião tem que ser tem que decidir as coisas rapidamente. Mas um relatório da importância desse projeto demanda um pouquinho mais de tempo. Por isso que nós vamos agora realizar mais 1 ou 2 audiências públicas, vamos ouvir novamente toda a sociedade médica, assim como ouvir a sociedade civil organizada, os diversos segmentos, eu acredito que no mês de maio ou junho nós possamos estar liberando nosso relatório. Deputado, é interessante assim, uma informação para a gente ter aqui para os internautas também. Nós divulgamos esse videochat para todo o público interessado, né? Da parte de médico, de obeso, mas a presença maciça aqui no nosso videochat é de internautas que são representantes dos obesos. E todos eles estão defendendo, só para o senhor saber, a volta desses medicamentos. Bom, pergunta da Andréia, outra internauta. Ela pergunta, na verdade, por quanto tempo mais teremos que tomar medicamento off-label, né, ou seja, no mercado negro, como antidepressivo, para déficit de atenção, para diabetes, sendo que o nosso problema é a obesidade. Essa retirada de medicamento, né, diz ela, da Anvisa, foi como tirar do mercado remédios para hipertensos e começar a fazer testes com outros para ver se dá certo. Existem estudos sobre anorexígenos. Off-label, só esclarecendo que off-label não é mercado negro, depois que eu entendi que, na verdade, é um medicamento usado para outra coisa. Né? Pois é, eu acho que ela tem toda a razão nesse questionamento e a gente já tem dados, né, que comprovam que pacientes que realmente usam inibidores de apetite e que conseguem emagrecer, eles, consequentemente, também diminuem o uso de medicamentos para antihipertensivos, né? Porque medicamentos
se toma 4 comprimidos por dia, a partir do momento que ele emagreceu, ele vai tomar 1 ou 2 comprimidos só por dia para pressão alta. Mesma coisa os diabéticos, que é fundamental para os diabéticos a questão do emagrecimento, né? Porque a gordura, quer dizer, da obesidade, quer dizer, gera caloria, não é isso? E gera, através de um processo metabólico, gera glicose, é mais açúcar no sangue do diabético. E está comprovado que as pessoas que realmente começam a emagrecer são os grandes beneficiários, né, dessa questão da pressão alta, diabetes e outras doenças cardiovasculares. Tem remédio para epilepsia sendo usado para emagrecer também, né? Tem medicamento, tem outros medicamentos que também inibem o apetite, né? Não são os anorexígenos, mas também causam a anorexia. E isso aí é uma coisa importante, a questão da obesidade, porque nós já temos hoje aí perto de 70 a 80 milhões de brasileiros, de 190 nós já temos 80 milhões de brasileiros obesos. Nós sabemos que até 2050, 100% dos americanos, 100% dos americanos estarão obesos em 2050. Então, é uma doença, né? A obesidade, o sobrepeso é uma doença grave e que precisa do melhor entendimento, né? Principalmente da sociedade e desta casa que elabora as leis, que a gente possa estar vendo o melhor possível a ser feito pela sociedade brasileira, porque nós somos representantes, essa casa é a casa do povo, nós somos representantes do povo, nós estamos aqui para realmente estar fazendo o que melhor convier à sociedade brasileira. Deputado, pergunta da internauta Luciane Braga. Ela fala que não há sequer um médico clínico ou endócrino na cúpula desse cabide, ela está indignada, de emprego chamado Anvisa. Se a preocupação fosse com a saúde, o SUS não seria essa vergonha matando mais que qualquer remédio. Sejamos honestos, o SUS tem estrutura para o tratamento de todas as comorbidades relacionadas à obesidade ou não? Tem. O SUS tem, a Anvisa também tem os técnicos, a Anvisa é um órgão, né, que é submetido ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde tem toda a estrutura, com todos os profissionais, porque inclusive nós estamos, é uma preocupação nossa essa questão da obesidade, porque nós estamos em conjunto com o Ministério da Saúde e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, elaborando um projeto justamente para cuidar da obesidade na criança e no adolescente. Então os estudos estão sendo feitos, porque é um projeto chamado Centro de Recuperação Nutricional da Criança e do Adolescente, justamente por essa preocupação, que nós sabemos que a criança e o adolescente, né, que estão sempre suscetíveis aí aos fast foods, né, que as crianças hoje, adolescentes, estão mais sedentários, chegam da escola, almoçam, dormem, quando acorda fazem o dever de casa e após o dever de casa ficam em frente ao computador e só saem na hora de dormir. Então os hábitos mudaram muito. Né? Com o desenvolvimento do país, os hábitos mudaram muito. Chegam na escola também, praticam um pouco o esporte, vão para a cantina da escola e comem alimento rico em calorias. Então é uma preocupação do governo brasileiro essa questão do sobrepeso na criança e no adolescente. Esse projeto exatamente, esse projeto está sendo desenvolvido porque foi como eu falei no início. Um adolescente, a criança gordinho até os 15, 16 anos, 40 anos. Ele vai estar hipertenso, diabético, saindo do mercado de trabalho e sobrecarregando a Previdência Social. Ou seja, o senhor está querendo dizer que se a gente cuida desde o início, desde criança, não é necessário o uso desses medicamentos no futuro. Exatamente. Nem em todo caso, na verdade, é necessário. É todo um trabalho educacional, porque além do Ministério da Saúde, dentro desse projeto, junto com a Universidade Federal do Rio, a própria questão do Ministério da Educação, né? Porque todo um trabalho tem que ser feito em torno das cidades, dos municípios, não só dentro da escola, mas nas praças públicas, nos locais uma educação no sentido das crianças estarem praticando mais esporte e deixar um pouco a vida sedentária. Agora, é importantíssimo, as pessoas que realmente estão obesas têm uma necessidade muito grande. E foi o que a Sociedade de Cardiologia, de Nutrologia, falou aqui nas audiências públicas, né? Não houve um convencimento junto à Anvisa, mas eles frisaram bastante aqui a necessidade imperiosa que os obesos que já estão hipertensos ou diabéticos, de
que só o tratamento nutricional, só a academia, não tem conseguido fazer com que essas pessoas emagreçam. E que os inibidores de apetite vinham cobrindo essa função aí com maestria. Auxiliando, né? Eu queria até colocar então uma pergunta para os nossos internautas, para ajudar no debate, porque a gente veio falando desses efeitos todos, assim, que como a gente tem um grande representante de obesos, de saber sobre os efeitos colaterais. Se alguém puder mandar seu depoimento, se realmente já aconteceu alguma dessas coisas que a Anvisa está falando, para a gente debater aqui com o deputado. Mas vamos para outra pergunta. Pati Beach, internauta, comenta. Só nos restou a cirurgia bariátrica para um tratamento que pode ser feito por medicação. Estão nos induzindo à cirurgia, que é a causa de tantas mortes, ou seja, trocando um mal pelo outro, ela quer dizer, na verdade, né? Não, resumindo, quer dizer, tem casos que mesmo com inibidores de apetite, né, as pessoas não conseguem emagrecer e são encaminhados, né, para a cirurgia bariátrica, e o peso que é rotina já de serviço de cirurgia bariátrica, as pessoas com menos de 140 quilos não são operadas. As pessoas acima de 140 quilos, né, é que entram no grupo de pessoas para serem selecionadas para a cirurgia bariátrica. Mas a gente vê muita gente fazendo com menos peso do que isso, né? Mas às vezes é porque tem alguma outra doença paralela, alguma outra indicação que justifica a pessoa com menos de 140 quilos ser operada. E também tem, não é só a cirurgia, não é só o inibidor de apetite, tem também a questão do balão gástrico, né? Assim como você faz uma endoscopia para ver se você tem úlcera, tem gastrite, pelo próprio aparelho de endoscopia você pode colocar um balão gástrico, né? É um balão, é como se fosse uma bola de gás de aniversário, né? Uma bola que enche de líquido e fica dentro do seu estômago. Ela vai ocupar um espaço maior do seu estômago, vai fazer com que você... Da saciedade. Fique, exatamente, já esteja saciado e coma pouquinho, não é? E isso aí é feito pelo serviço de gastroenterologia e de endoscopia digestiva e que as pessoas têm tido bastante êxito. Certo. Deputado, comentário da Luciana, internauta. Anvisa proibiu os inibidores, mas o Victoza, né, que é um medicamento, está sendo vendido sem receita. Os obesos estão procurando por si só, sem receita médica. Ela cita mais uma vez, né, medicamentos off-label. Isso também é um perigo, não? Com certeza. Assim como os inibidores também de apetite, com falta de fiscalização, de controle, também são um perigo, né? Se fosse liberar a produção do inibidor de apetite, é preciso também que a própria Anvisa faça com que haja uma fiscalização maior no país, um controle maior, né? Saber a questão do receituário, se está sendo cumprido certo, se as farmácias de manipulação estão cumprindo todas as regras da Anvisa, se a receita está ideal, né? Se não tem colegas médicos exagerando naquela fórmula, porque às vezes você ali com 7 ou 8 medicamentos, você consegue fazer uma fórmula, né? Mas você tem colega que às vezes bota 20, 30 medicamentos numa fórmula. Então, aí já é uma questão que foge, não é da questão, é a questão realmente da agência reguladora, da Anvisa, de estar fiscalizando e aumentando o controle a partir do momento que for aprovado nesta casa para que os medicamentos voltem a ser produzidos. Ou seja, fiscalizando e esclarecendo também a população, né, acerca do que pode acontecer e tal, e do uso correto dos medicamentos. Exatamente, porque a Anvisa, inclusive, ela se baseou muito em dados também, né, além dos dados daqui do Brasil, ela se baseou muito em dados dos Estados Unidos, né, que é outra realidade, mas se baseou em algumas contraindicações que os americanos falaram, mas não fez um estudo aqui realmente, né, em todo o país, para poder estar chegando aqui dentro desta casa e dizendo o porquê da proibição. Deputado, a gente começou a falar desses off-labels e aí começou uma manifestação aqui também de internautas falando dos perigos desse remédio. Aí você tá algumas interessantes. MASF fala de um remédio até que eu citei para epilepsia, que é o topiramato, né, uma das indicações é epilepsia. Aí ela fala sim, eu nunca tomei, por exemplo, topiramato, remédio para enxaqueca também, né, epilepsia, enxaqueca. Minha filha já tomou, ficava igual um bicho de brava. Joguei o remédio fora, agora querem que nós tomemos para emagrecer? Nunca, né? Aí a outra também, a Pati Beach, novamente falou, remédios para diabetes, anticonvulsivantes e outros estão sendo usados sem sucesso e pondo em risco nossas vidas, né? Aí a outra também falou, André, questionando o topiramato, que acho que é um dos, tá na moda agora, né, para emagrecer.
você fica esquecida, a cabeça da gente fica oca, né? Aí eles estão dizendo que a Anvisa não tem prerrogativa de proibir também. Estão questionando o uso do off-label. Como que a Anvisa pode proibir o uso dos medicamentos para emagrecer? São duas Olha, coisas. a questão da agência, né, da Anvisa, de todo um controle, uma fiscalização que ela faz, é a mesma coisa que aquele medicamento, né, que há 10 anos atrás surgiu o Citotec. Né, era um medicamento de linha para úlcera, era depois do Tagamet, da ranitidina, né, até antes do omeprazol, do pantoprazol, veio o Citotec. E o Citotec era excelente, né? Só que aos poucos a medicina e a agência de vigilância foi descobrindo que o Citotec, além de ser maravilhoso para a úlcera, também era maravilhoso abortivo. Não é isso? Aí tirou da linha de produção o Citotec. Quer dizer, na época nós ficamos sem um medicamento excelente para a úlcera, que ajudava muito no tratamento da úlcera, né? Cicatrizava a úlcera. Então, a mesma coisa é esse medicamento. Acho que aí cabe à Anvisa, né, e o seu corpo técnico está vendo esses medicamentos que não são usados somente com uma finalidade, mas que tem outras finalidades. Mas aí já foge da questão do projeto dos inibidores de apetite. Né? E que, na verdade, ocorre em várias áreas da medicina. Né? O medicamento, na verdade, você descobre um uso usando em outra doença. Né? Bom, a gente pediu, né, para os internautas mandarem os efeitos colaterais que sentem ou não. A Patti Bitt disse que sibutramina não faz efeito além de causar sonolência e dor de cabeça. Aí, fora isso, eles dão exemplos de outros países em que isso é liberado. O FDA dos Estados Unidos liberou em 2012 medicamento baseado em anfetamina, quecímia. Eles falam um monte de medicamentos, né? Acho que tem todo um que eu não conheço. E nos Estados Unidos a dietilpropiona é liberada, também estão falando, né? Acho que o senhor citou o exemplo dos Estados Unidos. A fentermina também é liberada nos Estados Unidos, ou seja, onde tem um controle também. E aí eles estão falando que a Anvisa alegou que se baseou, por que eles estão citando todos esses medicamentos, né? Porque a Anvisa se baseou, né, no FDA para proibição e porque nos Estados Unidos a anfepramona é liberada também e aqui não. Então, saber, quer dizer, se baseou numa lei dos Estados Unidos ou num princípio dos Estados Unidos, mas lá muita coisa é liberada. Eles estão questionando isso. Vários medicamentos, eu não mexo com manipulação desses medicamentos, mas pelo fato de ser cirurgião, e às vezes diversas cirurgias que eu preciso realizar e que eu preciso que o paciente, às vezes, emagreça. Né? Então, a gente tem conhecimento porque... Para reduzir o risco cirúrgico, Para reduzir o risco cirúrgico, né? Paciente que quer operar hérnia ou cálculo na vesícula, né? Que é a pedra na vesícula, e outras cirurgias, que a gente precisa que o paciente volte ao nosso consultório, né? Tendo perdido peso. Então, a gente tem uma interação com os colegas que usam, né? Que prescreviam os inibidores de apetite, e o que a gente escuta também dos pacientes, quer dizer, os efeitos que eles sentem, colaterais, são mínimos também. Né? A gente sabe, um paciente que usa inibidor de apetite, por exemplo, se ele por acaso usa bebida alcoólica e no final de semana, então se ele tomar um inibidor de apetite de segunda a sexta, ele pode tomar a cerveja dele ou a bebida que ele está acostumado sábado, domingo, que ele não vai ter problema nenhum. Agora, ele não pode tomar o inibidor de apetite e no mesmo dia que tomou o inibidor de apetite, tomar álcool. Né? O que acontece? Porque ele vai ficar elétrico, vai querer sair correndo, dando cambalhota, né? Porque leva realmente a um quadro de excitação. Né? A gente tem que ter conhecimento, quer dizer, de pessoas que usam os inibidores de apetite, não com a finalidade também de anorexia, que alguns usam inibidores de apetite justamente para esse efeito alucinógeno de alguns medicamentos inibidores de apetite, que misturado ao álcool, né, levam a efeitos... O senhor falou ali antes que alguns médicos abusam, prescrevem muito juntos, mandam manipular e tal. Tem um uso abusivo também do lado do paciente? As pessoas às vezes abusam na ansiedade de emagrecer? Chegam até o nosso consultório relatos nesse sentido, né, de pacientes também que abusam do medicamento, não seguem a orientação, mas em termos de complicações, a gente vê muito poucas e os benefícios que as pessoas alcançam com o uso de inibidores de apetite são muito grandes.
Você imagina uma pessoa que toma 8, 10 comprimidos por dia para pressão alta e que, emagrecendo, vai tomar 2, 3 remédios só por dia. O senhor tem, assim, algum dado de É comparação? questão da qualidade de vida, né? Qualidade de vida. De quanto é mais fácil emagrecer, por exemplo, com um inibidor de apetite? O senhor tem algum dado, assim, tipo, em um mês? Olha, em um mês, você, usando inibidor de apetite e, paralelamente, você realmente fazendo uma dieta, né? E fazendo um mínimo de uma caminhada de 40 minutos por dia, durante 5 dias ou 4 dias da semana, né, de pacientes perderem, em um mês, perder de 15 a 20 quilos. Faz muita diferença. Que é um dado bastante importante. Deputado, Carmen Lúcia Moreira Matos fala, a SEBEM, uma entidade mais do que séria, se posiciona totalmente contra essa proibição da Anvisa. Espero que os parlamentares votem o mais depressa a favor da liberação, porque se trata de milhares e milhares de obesos em situação desastrosa. Mais uma manifestação, né, que já falei para o senhor, que os obesos aqui estão reivindicando. Os internautas dizem que vários deputados já têm relatórios e dados, mas que a luta deles sempre morre na praia. Então, eu, na verdade, estou querendo saber, o senhor vai levar isso até o fim? Quer dizer, esse projeto vai ser... Com certeza, assim como diversos relatórios aqui da área de saúde, aqui da nossa Comissão de Seguridade Social e Família, e que nós sempre tivemos entregando os nossos relatórios, às vezes favoráveis, ou às vezes contrários, mas entregando o nosso relatório e botando em votação, né? Você vai lá, defende seu relatório, defende sua ideia, mas os relatórios não podem, né? Não é justo, né? Nem com o autor do projeto, nem com a sociedade e nem com a casa, que o relatório fica engavetado. E os nossos relatórios nunca passaram por esse problema e não vai ser esse que será o primeiro, né? O piso salarial dos fisioterapeutas nós liberamos, o piso salarial dos nutricionistas nós liberamos, o piso salarial agora dos farmacêuticos, né? Aquela questão de se elaborar um pouco mais. Por exemplo, dos farmacêuticos ainda não liberei. A pessoa, mas por que o dos farmacêuticos não liberou? Porque é do fisioterapeuta e do nutricionista, nós tivemos uma facilidade maior em liberar o nosso relatório e foram aprovados. Mas do farmacêutico já entra um contexto diferente, porque o farmacêutico, além da indústria, o farmacêutico hospitalar, você tem o farmacêutico que também faz parte das farmácias, das drogarias, né? E quando a gente aprova um projeto aqui, nós não podemos pensar só no seu município ou só no seu estado, você tem que pensar no Brasil inteiro. Então você já tem que avaliar quantas drogarias, quantas farmácias vão ter que fechar, porque não vão conseguir manter um farmacêutico. Então, por isso a demora um pouco mais no piso salarial do farmacêutico. Mas outros pisos salariais, outros projetos que nós tivemos à frente foram liberados. E esse, com certeza, nós vamos dar uma celeridade maior possível para que no mês de março e abril nós possamos estar escutando todos esses segmentos que os nossos internautas estão aí representando, para que no início de maio nós possamos estar botando o nosso relatório para ser votado. A Justiceira falou aqui que muitos deputados, na verdade, estão do lado deles, né? Ela fala que eles estão do nosso lado, mas acabam ficando com medo de se expor. Tem isso, deputado? Medo de se expor de alguns companheiros? Tem. Às vezes tem, porque é questão, por exemplo, que às vezes os companheiros que são da base do governo, partido da base do governo, né? Não é meu caso, o meu partido também é da base do governo, mas sempre que eu tive que me posicionar contra a posição do governo, eu me posicionei, independente de eu ser da base do governo, né? Porque eu acho que independente da questão política, da questão do você estar fazendo parte de um governo ou você ser oposição, você tem que fazer o máximo possível para você não ser tendencioso, né? E nem ter medo de enfrentar o governo quando assim for preciso. Por isso que às vezes demora um pouquinho mais, né? Porque Exatamente. O debate envolve mais gente. Exatamente, porque é um debate, você também tem que conversar, né, com parte do governo, porque a Anvisa é uma agência nacional, não é isso? Então, que é do governo, então que a gente precisa estar... Porque com o consenso, porque se você também não fizer um consenso antes de levar o seu relatório, seja qualquer a posição que você adotou, se você não fizer um consenso, você não trabalhar nessa casa, é uma casa de acordo, uma casa,
né, de debates, de acordos. Então, se você não fizer, né, um bom acordo, se você não fizer um bom debate, se você não souber trabalhar, você também pode chegar morrer na o praia, seu que nem eles estão projeto falando. e chegar na comissão, na hora de ser votado, você morrer na praia, porque o governo fez um trabalho e vai te derrubar na hora da votação. Então é preciso que você já chegue no plenário da comissão com a coisa mais ou menos já encaminhada e sabendo quantos votos você vai poder contar. Ah, certo. Deputado, a gente já falou um pouco sobre isso, mas o Fábio pede mais esclarecimento. Ele falou assim, não era estranho o consumo tão elevado de inibidores que ocorria no Brasil? Não houve um abuso nas prescrições médicas? A gente já falou um pouquinho nisso, mas queria que o senhor esclarecesse, porque eles continuam perguntando. Com certeza, porque a questão do inibidor de apetite também é aquela questão, né? A pessoa se acomoda muito, né? Porque se ele tomar menos inibidor, mas ele fazer mais ginástica, mais exercício físico, né? Ele apertar um pouquinho, né, a dieta, né? Comer menos massas, menos carboidratos, menos doces, não é isso? Ele vai... Aí não, ele quer comer mais doce, mais massa, não quer fazer exercício nenhum, então ele pega o inibidor de apetite e quer tomar uma dose bastante elevada. Deputado, os internautas estão falando muito aqui que o médico tem prerrogativa de receitar e que eles tomam remédios com prescrição médica, que cigarro e bebida faz mal e não é proibido, e que outras medicações têm efeitos colaterais fortes, como os quimioterápicos, mas que se trata de avaliar a relação custo-benefício, porém não restou alternativa medicamentosa para o idoso. Não sei o que ele quis dizer. Mas, enfim, o que ele está falando é que esse problema existe em outras áreas. Por que isso está sendo feito no caso dos inibidores de apetite? Por que não são proibidas outras coisas? Você vê isso até que pela questão, por exemplo, cigarro e a questão bebida alcoólica, você vê que o maço de cigarro, né, tem a fotografia dos fumantes. Do mal que causa, né? O mal que causa ali são fotografias que realmente repugnantes, até as fotografias. Mas nas garrafas de cerveja, de bebida alcoólica, né, você vê o contrário, você vê, né, mulheres bonitas, vê tudo isso, mas você não vê na garrafa de cerveja, nem na latinha, de bebida alcoólica, você não vê foto nenhuma ruim do que o álcool causa, não é isso? Você vê que o cigarro diz, faz mal à saúde, mas a bebida alcoólica diz, beba com moderação. Não diz para a pessoa não beber. Já o cigarro a pessoa diz, não fume, mas a bebida não diz para não beber, a bebida diz, beba com moderação. O senhor está falando isso, aí a Cláudia fala aqui justamente sobre isso. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Que o senhor está falando isso em relação à bebida e o cigarro também. Por isso os médicos fazem acompanhamento. Exatamente. Você vê que com essa política em torno da questão da bebida, você vê que esse ano a Ambev superou a Petrobras em termos de lucros, de ações. A Ambev ultrapassou a Petrobras. Você imagina o que é isso, né? Ultrapassar a Petrobras, não é? Então, é toda essa questão da questão lucro, da questão comércio, da questão do capitalismo a que ela está se referindo. Aí você vê que ainda não se conseguiu adotar uma política realmente contra o uso de bebida alcoólica. Aí teve que ir pelo outro lado, teve que fazer o quê? Fazer a lei seca, para que as pessoas, né, já querem causar o mal, causem o mal só a si bebendo, mas não causem mal nem à sua família e nem aos outros, né? Você não pegue o carro, você bebeu, vai dirigir, você às vezes se mata a sua família e ainda mata a família dos outros que não tem nada a ver com a sua bebida, com o que você bebeu, não é? Então, quer dizer, foi uma alternativa que se encontrou, foi se criar a lei seca, para que as pessoas diminuíssem o consumo de bebida, porque normalmente as pessoas saem mesmo de carro. Então, foi mais que era preciso uma política diferente em relação à bebida alcoólica nesse país. Mas aí eles continuam tendo autonomia para beber ou não, né? Assim, não pode dirigir, que é isso que eles estão questionando aqui, a gente já está encerrando. Porque é uma droga que está nas prateleiras, né? A bebida é uma droga que está nas prateleiras, não é? A gente já está encerrando aqui mais ou menos, deputado, mas eu queria fechar com algumas coisas que eles estão colocando aqui, né, maioria dos internautas, sobre essa questão da autonomia. Posso eu cuidar ou não da minha vida? Né? Isso, né, tem que ser proibido ou não? Não sou eu que tenho que ir no médico, consultar, saber, né, conduzir aquele tratamento que o médico me prescreveu e tal.
E eles questionam também esses estudos da Anvisa. A gente já falou sobre eles. Eu só queria que o senhor esclarecesse para os internautas se o senhor já teve acesso a eles. Quer dizer, é esses estudos que dizem que faz mal. Já, porque já fizemos algumas reuniões também com o corpo técnico da Anvisa e eles também disponibilizaram, né, tanto para a comissão quanto para o relator, né, os dados referentes ao trabalho que foi desenvolvido pela Anvisa em relação aos inibidores de apetite e o porquê, né, diversos fatores ali que eles resolveram pela proibição da produção e comercialização desses medicamentos. Deputado, para a gente encerrar, então... Já está acabando? Vamos, se o senhor É quiser, rápido a gente assim? fala mais. Tem 1 hora que a gente está aqui, é porque vai passando mesmo Já tem rápido. 1 hora? Queria que o senhor esclarecesse para eles, porque muitas vezes não sabem como é que é o trâmite aqui. Quer dizer, como é que esse projeto está tramitando? O senhor é o relator na Comissão de Seguridade Social e Família. Eu queria que o senhor falasse para eles como é que vai ser. Então, até maio, o senhor falou maio, março, abril ou maio? O senhor quer Não, pegar é o início de relatório? maio, eu acredito. Final de abril, início de maio, eu acredito que nós estejamos já com ele pronto para entrar na pauta da Comissão de Seguridade Social. E depois daí? O que acontece com o projeto? Depois ele passa em mais 2 comissões, né? Temática? Sendo que a última é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Que é a CCJ, que a gente chama, e, quer dizer, o projeto é terminativo ali. Então, esclarecendo para os Entendeu? internautas, ele pode nem precisar... Não precisa ir ao plenário. Ir ao plenário. Se Não ele precisa ir ao termina, se plenário. for aprovado nas 3 comissões, Exatamente. ok. Mas se tiver um requerimento, ele pode ir a plenário. Né? Estou esclarecendo para os internautas, para eles saberem o momento também de intervir, de vir aqui, de reivindicar e de falar. Agora né? tem um fato também que eu acho positivo nessa questão de ser terminativo na CCJ, é porque normalmente, né, a grande maioria dos projetos, principalmente essa área, que é a área de saúde, que é a área principal da Comissão de Seguridade Social e Saúde, né? Então, normalmente, quando esses projetos são aprovados na Comissão de Seguridade Social e Saúde e Família, é muito difícil que ele seja barrado na CCJ e que haja algum requerimento para o plenário. Porque é a principal comissão de mérito. Exatamente, né? a principal comissão de mérito desse projeto, que é justamente um projeto da área de saúde. Né? Certo. Deputado Dr. Paulo César, muito obrigado pela sua participação aqui no videochat. A gente espera que a opinião dos internautas, a quem a gente também agradece muito a participação, ajude o senhor nesse relatório. A gente já viu que eles estão ansiosos, né, por um resultado, né, eles estão aguardando aí porque realmente a saúde depende disso. Obrigada a todo internauta que participou, esclarecendo que esse histórico fica guardado, vocês podem ter acesso ao vídeo depois e também o histórico de toda a conversa. Obrigado mais uma vez, deputado, e a gente espera poder contar com o senhor aqui mais vezes. Muito bem, e a gente pede também aqui aos internautas interessados nesse assunto que possam estar encaminhando seus e-mails para a Sociedade de Cardiologia, de Nutrologia, de Endocrinologia e Metabolismo, para as ONGs também que trabalham nessa área, e que esses e-mails possam estar sendo encaminhados, além desses locais, vamos mandar e-mail também para a Anvisa, não é? Vamos fazer a Anvisa ser sabedora da grande ansiedade que estão aí a sociedade brasileira em torno dessa questão da obesidade, que hoje é uma verdadeira, a gente poderia chamar de uma epidemia, né? A obesidade. As duas maiores epidemias hoje que nós temos no país é o crack e a obesidade, né? Porque são 2 coisas que realmente têm feito muito mal à sociedade brasileira, a todas as pessoas, né, os cidadãos brasileiros que sofrem de um problema ou que sofrem de outro. Né? Deputado, e se alguém quiser mandar um e-mail para o senhor também, pelo portal Câmara Notícias, entra lá no seu site. Mas se o senhor puder também divulgar, é deputado... É dep.dr.paulocesar@câmara.leg.br. .leg.br, que agora mudou o domínio, para quem não sabe, não é mais gov.br, é leg.br. Exato, é leg. Né? Tá, eu que agradeço também aqui, né, e o trabalho formidável aqui que a nossa TV Câmara desenvolve aqui no nosso Congresso Nacional. Quero parabenizar e agora com boas notícias aí com o nosso novo presidente, o Eduardo Henrique, né, o Henrique Eduardo Alves, né, que já
está disponibilizando aí para que a TV Câmara possa, junto com as assembleias dos nossos 27 estados, possam estar chegando mais próximo do cidadão brasileiro, a TV Câmara, em conjunto com as assembleias estaduais. Tá? Um parabéns a todos vocês e obrigado a todos os internautas que participaram aí com a gente desse assunto tão polêmico e, ao mesmo tempo, tão interessante. Tá bom, obrigada, deputado. É isso aí, gente. Até o próximo Videochat.